Boa tarde, chamo-me Pedro Amaro, sou professor auxiliar do Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova e sou investigador do Centro de Investigação LIFIS, Laboratório de Instrumentação, Engenharia Biomédica e Física da Radiação. O meu tópico de investigação é em Física Atómica e, como sendo um tópico geral de Física, eu trabalho em diversos assuntos e aplicações, desde técnicas analíticas, metrologia, plasmas, etc. E tal como muitos dos meus colegas, e essa diversidade de assuntos é uma característica que distingue o centro. Neste webinar, em concreto, eu vou falar da aplicação de Física Atómica em Astrofísica. Eu vou explicar porque Física Atómica é essencial em Astrofísica e como nós, o grupo, podemos dar um contributo significativo de inovação e conhecimento neste aspecto. Existe uma enorme variedade de assuntos e tópicos em astrofísica, desde cosmologia, de descrever os buracos negros, dinâmica e formação de galáxias. Eu não vou de todo falar de todo esse vasto leque de assuntos, mas vou focar antes num dos aspectos principais, que são as observações espectroscópicas, e é na interpretação dos espectros dos vários objetos astrofísicos em que a física atómica e os dados fornecidos por estas são imprescindíveis. E o que me refiro com dados espectroscópicos é que estes objetos, quer sejam galáxias, estrelas, nebulosas, etc., têm emissões em diversos comprimentos de onda que contêm informação que é bastante rica sobre as condições físicas dos quais estavam presentes nesses objetos quando emitiram a radiação, há milhões de anos atrás. Existem diversos satélites no espaço a obter espectros e a fornecer estas imagens interessantes, e cada um tem um leque de comprimentos de onda, desde o visível, como o Hubble, até aos raios-x, como o Chandra, ambos da NASA. E no meio também temos o ultravioleta, temos o XMM Newton da ESA. E todos estes satélites fornecem estas imagens interessantes, mas para além disso fornecem também detalhes espectroscópicos detalhados. Aqui está alguns espectros de 3 objetos astrofísicos diferentes. Aqui basicamente temos picos característicos para certos comprimentos de onda, que são, digamos, impressões digitais de certos elementos. Por exemplo, neste espectro, portanto, estes espectros são todos de raio-x, mas no espectro de cima podemos identificar diversos picos que estão presentes e que são referentes a magnésio, néon, ferro, oxigênio, os que estão presentes neste espectro em concreto. Estão em parte no segundo espectro, mas no último já estão ausentes. E a presença destes picos e a sua intensidade é que fornece diagnósticos muito importantes, primeiro, sobre a abundância elementar, ou seja, quais são os elementos e o quanto estão presentes neste objeto. Também a intensidade relativa das linhas de emissão para o mesmo elemento também fornece diagnóstico sobre as condições de temperatura e densidade que estão lá presentes no plasma. E aqui podemos verificar pelas linhas emitidas que na grande maioria dos objetos astrofísicos estão em condições de um plasma de altas temperaturas. Nestas condições extremas não existem átomos neutros, mas sim íons que estão altamente carregados e que ou estão totalmente ionizados, ou seja, são só núcleos, ou existem alguns eletrões, ou até 10, 6, 2, dependendo do elemento. Estas condições só são reproduzidas em laboratório, em aceleradores, tokamaks, EBITs, e neste caso os EBITs é o que eu vou falar depois em breve. Aqui convém enfatizar que este diagnóstico está não só dependendo do modelo do plasma em concreto, mas principalmente
dos parâmetros atómicos usados, da sua qualidade e validade. Se estivermos a usar dados atómicos que tenham falhas, quer sejam por estar incompletos ou por ter erros no seu método de cálculo, pode levar a diagnósticos errados e a levar a conclusões erradas sobre as condições físicas desse plasma. Um caso conhecido recente na comunidade foram as observações recentes com o satélite Hitomi, do JAXA, que é a Agência Espacial Japonesa, que antes de perder o contacto forneceu alguns espectros de alta resolução. O problema é que o espectro tinha uma resolução para fornecer abundâncias elementares com uma excelente precisão, mas os melhores códigos de plasma, que estão assentes em parâmetros atómicos, diferiam entre si em 15%. Ou seja, há um grande investimento para obter espectros de extrema qualidade, mas depois a qualidade dos códigos de plasma e as bases de dados atómicos que estão contidos neles fica, digamos, um pouco aquém. Portanto, e o foco do nosso trabalho, neste projeto em concreto, é a verificação da qualidade destes parâmetros atómicos, tanto teoricamente como experimentalmente. Mas que parâmetros atómicos são estes? De uma forma muito simples, são basicamente secções eficazes de colisões entre partículas, como eletrões e fotões, que estão presentes no plasma, com os vários íons que estão também presentes no plasma. Estes provocam transições atómicas, que depois levam à emissão da luz, que se observa nos espectros. Aqui estão principais processos atómicos que estão presentes nas condições típicas de temperatura e pressão, na maior parte destes objetos astrofísicos. Portanto, pode ser uma colisão de um eletrão com um íon provocando uma excitação, como é aquele caso de cima. Pode ser a recombinação de um eletrão com a emissão de luz. Também pode ser recombinação ressonante, em que o excesso de energia é transferido para outro eletrão. Existem muitos outros processos atómicos, mas estes são dos principais que levam à emissão de luz. E embora estes 3 processos atómicos não sejam suficientes para uma descrição completa de um plasma de altas temperaturas, só para um caso de um íon de ferro 16+, que é 16 eletrões, podemos verificar também aqui, só neste caso, estruturas complexas ou interessantes, dependendo do ponto de vista. E aqui nesta imagem temos a secção eficaz de colisão conjunta dos 3 processos, com a energia de impacto e a emissão que fornece. E vemos a recombinação ressonante, vemos vários picos da recombinação ressonante a provocar portanto, os vários picos na esquerda. Mas também vemos linhas diagonais provocadas por recombinação não ressonante e linhas horizontais provocadas por excitação. Portanto, aqui basicamente isto é uma descompactação das observações astrofísicas que são observadas no comprimento de onda ou equivalente na energia dos fotões, mas pela energia do impacto, na energia do impacto dos eletrões. Assim podemos verificar os vários processos atómicos ao pormenor de uma forma em que numa observação astrofísica não era possível. Porque aquilo é o conjunto de tudo. Ou seja, nós vemos 4 linhas principais lá, portanto aquilo é do ferro. E essas 4 linhas horizontais, se olharem no eixo do Y, são aquelas linhas que vemos depois no espectro astrofísico, o primeiro espectro que está em cima, as linhas principais do ferro. Portanto, no nosso trabalho, para a validação e benchmark destes processos atómicos e outros, nós seguimos uma abordagem conjunta de associar teoria e experiência. Se um processo atómico foi pouco estudado teoricamente e nós temos as ferramentas teóricas para esse fim, então calculamos os respectivos parâmetros. Se o processo atómico já foi calculado e já interpretado teoricamente, mas requer alguma validação experimental,
então nós recalculamos também os processos, mas tendo sempre um suporte de validação experimental conjunta. A teoria atómica ou quântica que usamos assenta em dois métodos state of the art, o método de multiconfiguração de Dirac-Fock e configuração de interação, e ambos contêm um tratamento completo da correlação eletrónica, relatividade e de QED, e com estes métodos implementados em código computacional, tanto por nós, disponibilizado por terceiros ou em open source, nós calculamos os vários parâmetros atómicos para elaborar previsões como esta imagem observada. Em simultâneo, se não houver resultados experimentais ou se forem poucos, ou também se o elemento for muito importante em astrofísica, como o ferro ou o oxigênio, então também participamos em validações experimentais. Este trabalho é em colaboração principal do Instituto Max Planck em Heidelberg e alguns investigadores também da NASA e do ESRO, que é a Agência Espacial Holandesa. E esta máquina, que é usada neste caso, é o chamado Electron Beam Ion Trap. Basicamente é um feixe de eletrões ultrafocado que, com uma energia suficiente para ionizar os átomos, leva a este a estarem às condições de temperatura presentes nestes plasmas de altas temperaturas. E como é um feixe de uma só energia, é possível comparar diretamente os parâmetros atómicos como secções eficazes com a teoria diretamente para aquelas energias. Nós não temos efeitos indiretos de plasmas, de convoluções, etc. Neste projeto foram publicados 4 artigos desde 2019. Nesta primeira publicação verificamos que as secções eficazes de colisão obtidas experimentalmente ao comparar, portanto, com as várias teorias disponíveis. Estes dados experimentais depois foram incluídos no código SPECS, que é um dos principais códigos de análise espectral usado pelos astrofísicos em observações. Isto foi em colaboração de investigadores holandeses que são responsáveis pela manutenção do código. E aqui encontra-se dados experimentais, portanto, obtidos por nós, e aqui também temos previsão deste código na versão anterior e nota-se algumas diferenças. Então, os parâmetros atómicos da versão antiga do SPECS foram ajustados para os dados da experiência realizada por nós e, neste caso, nota-se que melhorou um pouco a concordância com outros códigos e também com uma outra medição, para uma só temperatura em laboratório num tokamak. Para além de verificar as secções eficazes com colisões de eletrões, também verificámos as colisões com fotões. Aqui o EBIT foi levado para instalações com ciclotrão, de modo a que um feixe de alta energia de fotões possa interagir com o plasma dentro do EBIT. Temos aqui um EBIT, o feixe ciclotrão, representado a vermelho, a interagir diretamente com os íons dentro do plasma, e estes vão provocar transições, dos quais podem-se observar a fluorescência, com 2 detectores que estão perpendiculares ao feixe, e assim verificar as suas secções eficazes. Por fim, portanto, neste trabalho, reanalisámos alguns dos dados que foram publicados em 2019, focámos nas taxas de recombinação ressonante e isto permitiu também um benchmark cuidadoso de diversos trabalhos teóricos e bases atómicas que são usadas em plasmas de alta temperatura e, portanto, desta verificação experimental nós verificamos concordância com algumas teorias e menos concordância com outras bases de dados atómicas. Portanto, em conclusão, vou referir algumas notas e perspectivas. Neste exercício de validação de dados atómicos importantes em astrofísica, seguimos uma abordagem tanto teórica como experimental. Existe também uma colaboração com investigadores do Max Planck, da NASA, do ESRO. Este é um projeto relativamente recente. Temos 4 publicações,
já temos uma tese de mestrado completa, temos também uma tese de doutoramento recentemente iniciada em abril e submetemos agora um projeto à FCT em 2021. Eu termino agora com uma motivação geral para este trabalho. Os 2 satélites principais da observação espectral, que são o XMM Newton e o Chandra, estes já têm 20 anos e contribuíram com uma observação ou uma interpretação mais clara da dinâmica do universo e muito em breve, muito em parte para a observação na gama dos raios-x. Mais recentemente o ITOMI forneceu excelentes espectros, mas avariou um mês depois. Estes excelentes espectros revelaram falhas nos modelos espectrais que podem ser devidas a bases de dados atómicas que estão ou incompletas ou erradas. Para o futuro, agora um pouco adiada pela pandemia, vão ser lançadas na próxima década e meia, ou talvez 2 décadas, pelo menos 3 satélites, vão ter melhor resolução e melhor eficiência, e nessa altura a análise espectral deve ser suportada com parâmetros atómicos de qualidade e verificados pela comunidade atómica. Embora este esforço seja realizado por centenas de investigadores e grupos, eu tenho confiança que o nosso grupo vai contribuir significativamente para este esforço.